queremos ser curados, Pai. Eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei, e cada vez mais fundo eu mergulharei.
Graças, pais amados. Obrigado. Pai, tudo bem? Estamos em épocas de festas para todos os gostos, formatura, confraternização, Natal, tem festa para todos os tipos e todos os gostos. Algumas são boas, outras não são tão agradáveis, algumas são só idolatria puríssima, mas, obrigado, a gente vai lutando, muitas vezes remando contra a maré. Já ouviu essa expressão, remar contra a maré? É quando a maré está a favor e é muito bom quando nós seguimos a maré, a gente não precisa fazer muito esforço, mas quando a gente quer ir contra a maré, a gente tem que se esforçar, e é sempre mais cansativo, mas quando se trata da palavra de Deus, a gente tem uma frase muito importante de Cristo. Ele disse: fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, prega a palavra, insta, em tempo e fora de tempo. Então, esse é o maior galardão que nós podemos ter, é estar cientes de que aquilo que está sendo pregado na igreja é palavra de Deus, e que o que vier disso, para aqueles que ouvem, é fruto, é bênção, é transformação, é mudança. Para aqueles que não ouvem, a Bíblia diz o seguinte: nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Ou seja, para nós, queridos, está tudo bem. Eu quero falar hoje sobre festa, sobre celebração. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, e eu vou usar alguns textos da Bíblia para mostrar biblicamente o que algumas vezes fazemos na igreja, outras não fazemos, porque nem sempre há certeza sobre o que estamos fazendo ser certo ou errado. Então eu vou mostrar biblicamente algumas coisas que nós podemos fazer com a plena convicção de que fazendo assim nós estaremos adorando a Deus. Eu quero ler no Salmo 100, primeiramente. Salmo 100, pela tradução que eu tenho, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, no ano 33 depois de Cristo. Foi texto conhecido de Atos 12, quando o Espírito Santo desce e é manifestado na vida de aproximadamente 120 pessoas que estavam ali, e eles passaram a manifestar sinais do Espírito Santo, e ali podemos dizer que de fato iniciou-se a igreja. A igreja perdurou e a sua trajetória é de vitória, crescimentos, conversão de 5.000, de 7.000, as pessoas estavam de fato crescendo na propagação do Evangelho e em número, até que no século IX, Constantino toma o cristianismo e o declara como religião oficial do seu império. Isso trouxe de fato uma guerra contra a igreja. Ao invés de ser algo benéfico, a igreja foi,
podemos dizer, esculhambada, de pessoas que, da corte principalmente, começaram, já que a igreja é a religião oficial, então nós vamos ter que estar nela. E a igreja encheu-se de pessoas que não conheciam Cristo, não conheciam nada sobre isso, mas que faziam parte, porque é a religião do reino. Então eu tenho que fazer parte, porque o meu rei disse que é assim, e eu terei que obedecer ao meu rei. Então isso trouxe para a igreja uma grande divisão entre aqueles que adequaram-se ao cristianismo como religião oficial e aqueles que perseveraram em manifestar ainda em suas vidas o cristianismo que eles haviam aprendido, o cristianismo que eles estavam seguindo desde há muito tempo e que não tinha tanta coisa como agora. Depois que tornou-se a religião oficial do império, ele começava a manifestar, dentre elas, essa festa tão famosa que hoje ainda temos um grande embate contra essa potestade maligna que se chama Natal. Queridos, é difícil não falar em Natal nessa época. Mas enquanto eu for pastor e chegar essa época, e até que Deus me diga o contrário e a Bíblia me mostre que eu estou errado, ou qualquer um dos irmãos que tem Bíblia também podem fazer isso, eu sou ensinável, eu vou continuar combatendo esse espírito de idolatria imundo que se estabeleceu e que de fato pegou a igreja como algo que canalizou isso, internalizou isso e acha que isso é certo e que tem que viver dessa forma, celebrando algo que a Bíblia disse não faça. Porque Cristo mandou, a sua palavra ordena que seja celebrado a sua morte. E isso nós fazemos ao celebrarmos ceia. Que algumas pessoas também dizem, pastor, por que na nossa igreja só tem ceia 2 vezes por ano? Nas outras igrejas, eles têm, todo mês eles têm Santa Ceia. Que eu digo, olha, a princípio não é santa, é ceia. É ceia. Ela é para ser feita em memória de Cristo. E se nós quisermos seguir a Cristo, ele celebrava isso 1 vez por ano, na Páscoa. Foi quando foi celebrada a de fato Santa Ceia, porque foi celebrada pelo Senhor na Páscoa. A Bíblia não diz em canto nenhum que é para celebrar todo mês ou a cada culto. Mas eu acho importante, por isso celebramos 2 vezes por ano. Ainda fugimos à regra um pouquinho, né? É para aqueles que perdem uma vez, aí tem a oportunidade de participar da outra. Porque tem crente que se não participar da ceia, ele passa o ano todinho quase que em pecado. Uma tristeza profunda, porque ele não pôde participar, celebrar a Santa Ceia, que é uma ordenança, por isso é importante. No início do século XVI, mais especificamente em 1517, Martinho Lutero vem cansado de tudo aquilo que a integração do cristianismo ao império trouxe como consequência. Martinho Lutero vem agora trazendo 95 teses que são apresentadas como a reforma cristã, uma reforma no cristianismo que estava totalmente corrompido e deturpado. E dentre essa reforma, essas 25 teses, que depois de alguns anos, estudiosos transformaram e sintetizaram em 5 grandes solas, que já estudamos aqui na igreja, graças a Deus, nesse período de outubro, quando completou 505 anos da reforma, e eu confesso que até ter sido incentivado pelo pastor Josafá a estudar isso, para passar para a igreja, eu acreditava que nós precisávamos de uma nova reforma. E depois de estudá-las, eu descobri uma coisa: nós não precisamos de uma nova. Nós precisamos apenas seguir a que temos. A reforma é boa, ela é de ênfase fundamental ao cristianismo. E se nós a seguirmos, nós estaremos de fato transformando ou reformando esse evangelho que hoje está de fato novamente corrompido, não pela falta de uma reforma, mas pela falta de inteireza em seguir aquilo que nós já temos pela palavra de Deus. Então,
com essa reforma veio também várias religiões, chamadas protestantes, denominações que até hoje predominam e perseveram. E cada denominação, queridos, ela tem uma maneira própria de se comportar, de como realizar o culto que prestam a Deus. Eu lembro que eu cresci numa igreja batista regular. Esse era o movimento que meus pais estavam quando eu nasci, e eu fui criado dentro desse movimento. Na época nós não tínhamos acesso à internet, isso nem se imaginava. Então nós basicamente não tínhamos nada a não ser aquilo que nós recebíamos na igreja. E que era incentivado a não visitar outra igreja, para não ser contaminado. Ou seja, a gente era bem seletivo concernente a isso. E nós tínhamos uma forma de celebrar o culto. Eu lembro que tudo era feito com base em um programa. Prelúdio, fundo musical com órgão, então vinha oração, leitura da palavra, corinho, coro do cantor cristão, e mensagem, a vida, enfim, tinha a programação toda. E você tinha que seguir aquela programação, não podia fugir, porque aquilo já estava pré-determinado e era importante seguir. Era bem importante também estar de gravata, mangas compridas, isso se fosse só dirigir. Se fosse pregar, você teria que estar de paletó, gravata, enfim, toda a indumentária que até hoje ainda vemos num país tropical como o nosso, que se não fosse os ar-condicionados, a gente estaria pingando de suor uma hora dessas. Mas esse não é o caso. Então, cada um tinha a sua forma. Por exemplo, daquilo que eu conheço, eu confesso para vocês que eu nunca assisti uma missa, nem a do Galo pela televisão. Eu entrei numa igreja católica uma vez, na matriz aqui da nossa cidade, para conhecer, tem algumas pinturas bonitas lá. Então eu conheço pouco, mas eu sei que a igreja católica, pelo menos a tradicional, eles usam apenas o órgão. Em Pitinga, como não tinha quem tocasse órgão, eles usavam um violão. Mas era basicamente isso. E o ritual da missa, né? Que a missa é uma celebração da morte de Cristo e a sua ressurreição. A igreja luterana é muito parecida com a igreja católica. Também eles usam, ou usavam nessa época, somente o órgão. A igreja batista tradicional, da qual eu fiz parte, usava o cantor cristão com músicas inspiradas. Tá? Cantor cristão são letras excelentes, embora o ritmo das músicas não me agrade muito, mas são letras excelentes. Para você ter uma ideia, a música mais animada do cantor cristão, que não falha em qualquer conferência, é aquela que diz assim: que alegria neste dia nós estamos a gozar neste... Bom, eu posso cantá-lo todinho, eu sei. Mas essa é uma das músicas mais animadas que você encontra no cantor cristão. E era cantado, né, em todas as festividades. As comunidades evangélicas, elas vieram, e eu louvo a Deus pela vida de quem teve essa ideia maravilhosa, que eu creio que veio do céu. Porque eles passaram a usar instrumentos, bateria, pandeiros, tamborins, enfim, tudo aquilo que produzia som. As comunidades evangélicas passaram a usar. Foram, logicamente, quase que, se pudessem, teriam sido exterminadas do meio cristão, mas perseveram até hoje, graças a Deus. As igrejas pentecostais usavam a harpa, e eu participei de alguns cultos onde você podia até cantar algum corinho, mas tinha que ter pelo menos um cantor da harpa. Se não tivesse, o culto não foi cristão. Não é verdade, pastora? Nossa irmã Sebastiana Bessa, se não cantasse um hino da harpa, o culto não foi completo. Coisas assim, mas é a forma, não, esse é o método, essa é a metodologia correta de como um culto deve transcorrer, um culto de adoração à igreja. Então, cada igreja tinha uma forma, que era defendida como a forma correta.
Mas qual será a opinião de Deus sobre como deve ser o culto celebrado a Ele? A gente vai ver em Coríntios e tem ali uma descrição de profecias, de revelação, de línguas, coisa que nós não fazemos hoje, mas buscamos fazer um culto de celebração ao nosso Deus. Esse culto que geralmente nós fazemos domingo, ele inclusive ganhou esse título de celebração. O problema é que celebração é festa. E nem sempre os nossos cultos são festas. Vai depender muito da música que for colocada. Amados, eu não tenho nada contra as músicas que são consideradas adoração. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é e o louvamos pelo que Ele faz. Então existe essa diferença entre louvor e adoração. E geralmente as músicas de louvor são mais animadas e as músicas de adoração são mais introspectivas. Eu gosto muito quando a gente está num culto de oração, mas acho que tem muitas outras para serem cantadas num culto chamado de celebração. Até porque a nossa igreja tem como, não sei se só eu que penso isso, mas eu acho que a nossa igreja canta melhor quando as músicas são mais animadas, mais agitadas, mais estilo Neto, né? Que dá para balançar, que dá para mexer as pernas. Às vezes eu fico vendo o Caleb aqui, que ele sempre vem depois da salinha, e ele geralmente dança o último hino cantado na igreja. É o pai dele todinho, né? Ele fica só pulando. De vez em quando ele dá uns chutes. Ou seja, é a forma de expressar a alegria dele, a satisfação dele em estar fazendo aquilo que é o culto a Deus. Então, a Bíblia diz algo a respeito disso, fala muito sobre isso. Deus formou um povo e Ele disse: eu vou fazer um povo para mim. Esse povo será meu e eu serei o Deus desse povo. Nasceu a nação de Israel, o povo de Israel. E a cultura do povo de Israel foi totalmente formada por princípios bíblicos. Ela tinha influência bíblica do Velho Testamento. Eles eram ensinados desde a mais tenra idade a seguirem esses princípios. A cultura deles era formada por isso. Ou seja, ali, da Bíblia que eles tinham, do Velho Testamento, principalmente do Pentateuco, eles tiravam ali todo o ensinamento que eles precisavam. As instruções específicas sobre cada assunto. E não se engane, a Bíblia fala sobre tudo. Tem até receita de pão na Bíblia. Receita de perfume. A Bíblia ela é perfeita na sua inteireza. E quando a gente lê no livro de Apocalipse, que é o último livro, lá no capítulo 15, o verso 3 e 4, nós vamos ver que os vencedores, aqueles que estão vindo da grande tribulação, eles vão estar cantando um hino. E a Bíblia diz que eles estavam cantando o cântico de Moisés, que se encontra lá em Êxodo 15, do verso 1 ao verso 18. Ali tem um cântico que Moisés, dada a ele a autoria de, podemos dizer, totalmente de adoração a Deus, sobre aquilo que Deus é, sobre aquilo que Ele manifesta e toda a sua grandeza. Então, é esse hino que eles estarão cantando, já ali, próximos de estarem totalmente plenos na presença de Deus. E o que Deus fala sobre as atitudes nossas no culto que deve ser prestado a Ele. Atitudes de louvor, atitudes de adoração. Para isso eu quero ler mais um salmo. E caso alguém não saiba, amados, o livro de Salmos, ele é o livro de cântico, tá? Todos os salmos são cânticos que o povo de Israel usava para cantar. Quando Davi levou a arca para Jerusalém e ali estabeleceu um local onde Deus iria permanecer, havia 24 horas ininterruptas de louvor. Eles trocavam turno, os levitas, que ali estavam fazendo essa parte de cantar. Eles simplesmente trocavam de turno, mas havia louvor incessante por causa da presença de Deus. E no Salmo 100, que esse é um salmo de
quando você adentrava o templo, ele vai dizer isso: celebrai com júbilo. Celebração. Você está indo para uma festa. Por isso, manda-se celebrar com júbilo. Você sabe o que significa júbilo? Vou usar o nosso dicionário. Alegria excessiva. Júbilo significa alegria excessiva. Olha a cara do Paulinho. Agora ele sorriu. Mas ele estava com um semblante de... Ele estava velando um morto. Ele estava olhando para cá e ele estava velando um morto. Porque o semblante de tristeza total. Amados, a nossa expressão, ela fala. A nossa expressão fala muito mais do que nossas palavras. Eu posso muito bem dizer para você assim: eu estou feliz. Você vai dizer: esse cara está louco. Se isso for feliz, eu não quero estar perto quando ele estiver triste. Ou seja, se eu estou indo para uma celebração a Deus, ele está dizendo com júbilo, com alegria. Mas não é só com alegria, é com excesso de alegria. Eu estou indo para a presença de Deus, eu estou indo para louvar a Deus, eu estou indo para celebrar ao meu Deus, então eu vou fazer isso com toda a alegria que eu tenho. Porque ele diz: servir com alegria. O que nós estamos fazendo, amados, é um serviço a Deus. Quando nós prestamos culto, quando nós celebramos culto a Ele, nós o estamos servindo, porque estamos, de fato, celebrando a Ele, celebrando culto a Ele, prestando homenagens, prestando adoração a Ele. Isso é servir. E a ênfase é: faça isso com alegria. Apresentai-vos diante dele com canto. Se não tiver cântico, se não tiver essa parte de cântico, não é o que ele pediu. Ele disse: está na presença dele, vai se apresentar a ele, então cante. Cante. 5 hinos? Não, pastor, acho que 5 é muito. Ou acho que 5 é pouco. É importante que haja cântico na presença de Deus. Eu sempre digo para o grupo de louvor: olha, vocês não estão fazendo um show. O propósito de vocês aí na frente é levar a igreja à adoração. Fazer com que toda a igreja cante. E aí, como eu sou um pouco desatualizado dos hinos, eu às vezes fico olhando assim, tentando pegar o ritmo, porque de fato não conheço o hino que está sendo cantado. Mas eu não olho para trás para saber se é só eu fico na minha, né? Eu vou ali, tento acompanhar, mas tem uns que de fato, os hinos na nossa atualidade tem muitas voltas, né? Só a Eliane e alguns outros que conseguem fazer todo esse voleio na voz, né? Se fosse com uma bola eu também não ia conseguir, que eu nunca fui um bom jogador, né? Mas há essa necessidade bíblica, e nos ensina e diz: cante. Você vai celebrar a Deus, então cante a Ele. Apresente-se diante dEle com canto. Entrai por suas portas com louvor e cânticos. Agora vamos ler o Salmo 150, para entrar numa parte mais, talvez com maior dúvida na mente de alguns, e eu espero que seja esclarecido hoje. O Salmo 150, ele diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufo e com danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Baseado no texto que lemos, queridos, com quais instrumentos
ou quais instrumentos nós poderemos usar ou devemos usar para louvar a Deus? Todos. Todos. Eu acho que essa era podemos dizer, uma síntese daquilo que eles tinham na época. Mas a Bíblia resume isso quando ela diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. Então eu entendo também, pela relação de instrumentos, que não devem ser estritamente e unicamente esses, mas tudo aquilo que pode produzir som, pode ser usado no culto para adorar, para louvar o nome de Deus. Nós temos bateria, mas ela fica presa ali. O baterista sofre, ele sua, ele quebra os pratos, mas ele está ali. Algumas igrejas consideram isso como uma manifestação do diabo e não usam. Bateria não. Sarinho? É porque tu cresceu nesse meio pentecostal, então tu não sabe o que é isso. Mas algumas igrejas tradicionais não aceitam que se use bateria no louvor à adoração a Deus. É só perguntar do Emerson depois. O Emerson é perito nisso. Ele sabe todos os que se podem usar e os que não podem também, graças a Deus. Então nós podemos usar, amados, qualquer coisa que produza som para adorar a Deus. Pastor, então funk. Talvez pela letra imunda que é produzida através do funk, eu diria que é melhor não. Mas pela imundície que eles colocam naquelas letras e a forma como eles expressam através daquilo. Mas instrumentos, queridos, produz som. O camarada toca bem, glória a Deus, vamos usar. Vamos adorar a Deus com o talento que Ele nos tem dado. Foi uma luta trazer o Misa de volta para cá, para a percussão. Ele não queria, ele disse: pastor, eu já estou cansado, eu estou velho. Está careca sim, mas velho não. Ou seja, é uma forma, e que eu gosto muito, de adorar a Deus. Quisera eu saber fazer isso, que eu teria o maior prazer em fazer, mas infelizmente não sei. E pelo que eu vejo nas mãos do Misa, eu acho que as minhas também não vão aguentar fazer isso, né? Então, cada um no seu dom, no seu talento, naquilo que Deus deu, tá? E por falar em mãos, a gente pode bater palma no culto a Deus? Pelo menos eu não tenho que ficar olhando, né? Ela já está. Ou seja, no Salmo 47:1 diz: batei palmas, todos os povos. Todos. Não é só nós que estamos aqui, a ordem de Deus é que todos os povos devem bater palmas a Ele. Aclamai a Deus com voz de júbilo. Aclame, proclame com voz de júbilo, com alegria. É por isso que quando eu contratei o Josué, que é o nosso irmão Glória a Deus, eu não me assusto quando ele diz: eita glória! Mas se você prestar bem atenção, ele dá uma baixadinha na cabeça. Aí ele vem, é para pegar ar. Glória a Deus! É adoração. Eu só disse para ele prestar atenção na mensagem, para não te dar glória a Deus no momento errado, porque isso também às vezes acontece. Às vezes o pregador está aqui dizendo: irmãos, nesse momento tem milhares de pessoas que estão morrendo e indo para o inferno, e o cara sai de lá: glória a Deus. Não, é para glorificar a Deus, não pelos que estão indo para o inferno, porque a obra de Cristo foi para nos libertar disso. Então é necessário fazer, mas com inteligência. A adoração a Deus deve ser feita de forma inteligente. Mas eu posso aplaudir, eu posso bater palmas, é bíblico. Lá no Salmo 98:8 também diz: batam palmas os rios. Até a natureza, amados, até a natureza, ela celebra
a Deus, ela cultua a Deus. Os pássaros, tanto aqueles que são aprisionados pelo seu canto, curió, que canta bonito, como os que deve ter alguma coisa que não é bonita na sua forma de adorar. É como você chamar a Vera aqui para cantar, você vai se espantar, né? A Vera, ela não consegue cantar um corinho numa entonação certa, ela vai, e sem falar que ela vai mudando as letras também, é conforme a unção que está nela, né? Ela vai fazendo a letra dela. Agora, coloque ela lá na sala das crianças e não tem melhor. Não tem melhor, ou seja, ela adora a Deus ao seu jeito. Eu tenho os ouvidos calejados, eu morei muito tempo com a Vera e o Eli, e ela, quando ia para a pia, ela não deixava de cantar aqueles corinhos dela. Eu não sabia nem qual era, porque não dava para saber mesmo, né? Mas ela adorava a Deus ao seu estilo, com a sua voz, da forma como Deus a tinha feito. E isso é importante nós sabermos, amados. Deus te conhece, e Ele te fez assim, então adore a Deus, cultue a Ele com aquilo que Ele lhe deu. Não se esforce para imitar alguém, seja você quando está adorando a Deus, porque Ele te fez e Ele sabe quem você é. Mas você pode bater palmas. A Bíblia manda que se bata palmas. O que significa as palmas? O aplaudir. Bater palmas em sinal de aprovação. Aplaudir. Isso é aprovar, elogiar, louvar. Quando nós batemos palma aqui após o grupo de louvor cantar, eu pelo menos não estou aplaudindo a eles, embora goste muito. Acho que o nosso grupo de louvor é o melhor que existe. Mas eu estou fazendo a minha parte aplaudindo ao Senhor, porque o hino que foi cantado foi para Ele. Então o meu aplauso também é para Ele. Senti uma tristeza, chega a Eliane e deu uma queda assim. Ela já é curada disso. Então, as palmas, amados, tem que ser para o Senhor. Dizem até que tem uma forma, quando é para homens é aqui embaixo. Parabéns para Ezequias. Agora, quando é para Deus é aqui em cima. Eu não sei se isso é certo, eu não vi isso na Bíblia. Mas, por via das dúvidas, eu sempre aplaudo assim em cima, né? Se não for, eu estou aplaudindo ao Senhor, de qualquer forma, é o que está no coração. E levantar as mãos. Nós podemos, devemos levantar as mãos no culto? Ou isso é muito pentecostal? Não, pastor, esse negócio de levantar as mãos, eu nunca vi o Edilson com as mãos levantadas assim no culto. Eu lembro muito do Enoque. O Enoque veio de uma igreja tradicional e ele começou a congregar conosco. Ele cantava em pé, mas com a mão no bolso, né? Para não ter perigo de levantar, nem de fazer nada, de bater palma, nada. Tudo isso era meio pecaminoso. Aí ele começou a bater o dedo aqui dentro, né? E antes de ir embora, ele já levantava as suas mãos em adoração a Deus. Então, por que eu levanto as minhas mãos no culto? O Salmo 119, 48 diz: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. O 63, 4 diz: assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Eu lembro que tinha um coro que nós cantávamos na igreja tradicional, e ele terminava assim: meus lábios te louvam, e assim bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. Mas você imagina um hino desse cantado sem ninguém levantar a mão, porque não era permitido. E alguém ensinando disse: olha, quando a Bíblia fala isso, ela está falando as mãos do coração. Eu digo: agora eu entendi. Eu não sabia que ele tinha mãos, mas é as mãos do coração, né? Então, em teu nome, é em celebração ao nome de Deus. Em teu nome as minhas mãos levantarei. E em 1 Timóteo capítulo 2 e 8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas,
sem ira nem contenda. Querido, se você tiver preguiça, continue com a sua mão baixada quando estiver adorando a Deus. Mas se você quiser levantá-la, saiba que o que você vai estar fazendo tem respaldo bíblico para fazer. Você pode fazer. Eu diria até que você deve fazer como ato de adoração a Deus. Posso dizer glória a Deus, aleluia, que é só o que a gente mais ouve, né? Eu pelo menos sou bom em glória a Deus, aleluia. Geralmente eu não digo outra coisa, né? E quando digo mais baixo. Mas essa forma de adorar a Deus no culto é muito válida. No Salmo 35 e 27 diz: bradem de júbilo. Você sabe o que quer dizer bradar? Bradar. Quando você canta o hino nacional, o brado de um povo heróico, o brado retumbante. A Bíblia fala sobre bradar com júbilo. Já vimos que júbilo é excessiva alegria, ou alegria excessiva, uma alegria que deve ser extravasada. Brado significa grito. Brado, no nosso dicionário, quer dizer grito. Hoje teve uma final de jogo. Eu assisti os pênaltis. Até o Kelvis, quando chegou, me perguntou, eu disse, eu não assisti não. Mas eu menti para ele, eu vi os pênaltis. O jogo eu não assisti os pênaltis. E eu, na verdade, dessa Copa foi a única coisa que eu assisti. Desde aquele fatídico 7-1 da Alemanha, eu nunca mais... Mas você pode fazer uma vistoria na minha vida. Nunca mais eu assisti um jogo da seleção brasileira. Para mim, morreu ali, acabou ali, deixou de existir ali, e pronto. E foi uma grande libertação para mim, né? Eu parei com esse negócio. Às vezes ainda assisto um jogo do Flamengo, quando vai ter um churrasco. Quando o pessoal diz, pastor, vai ter um churrasquinho, vamos lá para assistir o Flamengo, eu vou e acho bom, e vibro, e faz um gol, a gente vibra. Mas o que acontece quando o Paulinho está assistindo um jogo do Palmeiras e o Palmeiras consegue fazer um gol? Como é que você faz, Paulinho? Seja sincero. Não, não é assim. Não, Nanina, não. Amanda, é só isso que ele faz? A Amandinha está dizendo que não. Ele grita como? Olha o que tu fizeste aí? Como é o grito, então? Ficou tímido. Deixa eu ver. Edilson é fã de Júlio. Edilson, como é que você celebra um gol do Flamengo numa final? Amados, isso não é um brado, né? E eu já assisti jogo com ele, eu sei que não é assim. Eles estão tímidos, né? Pastor, celebrar gol do Flamengo, do Palmeiras na igreja, sim. É só para que a gente imagine como deve ser. E a intensidade é para ser assim, amados. É um brado de júbilo. É um grito de uma alegria que está dentro de você, excessiva. Aí você vai dizer, é gol! Pega! Não combina bem, né? É grito. É por isso que o nosso irmão, glória a Deus, ele grita. Ele já leu isso na Bíblia. Ele grita, e não está errado. A Bíblia diz que é para dar um grito de júbilo. Gritar de adoração a Deus. Você está dizendo aleluia, você está dizendo glória a Deus. Bradem de júbilo, e se alegrem os que desejam a minha justificação, e digam a minha justificação, e digam continuamente, seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu povo. Continuamente. A gente era para andar meio louco, amado, de vez em quando, glória a Deus.
Eu sei, o pessoal ia ver na rua e dizer, pirou. O irmão pirou. Mas a sua alegria está sendo manifestada, está sendo extravasada. Mas está certo, nós temos um local apropriado para isso. Quando nos reunimos aqui é para adorar de fato a Deus. Então, aqui você pode extravasar toda a sua alegria, manifestar toda a alegria, bradando ao Senhor, gritando para Ele. Até o pastor Júnior já se acostumou. O pastor Júnior uma vez estava pregando aqui, o irmão deu glória a Deus, ele teve que se recompor novamente, mas agora já acostumou. Todos na igreja já se acostumaram com o grito do nosso irmão. E é um grito de adoração, um brado de júbilo ao nosso Deus. Então você pode fazer isso. Não se acanhe. Não seja tímido ao adorar a Deus. Não se intimide pelo que vão pensar ou pelo que vão dizer. É a sua adoração a Deus. E você está em comunhão, está em corpo, que é a igreja. Dê o seu melhor, dê o seu melhor grito. Esqueça esse do Paulinho, esse daí não é bom. Grite mesmo adorando a Deus. O Salmo 42:4 diz: dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Já imaginou? Nós temos uma multidão aqui. Já pensou se todos nós começássemos a dar brados de júbilo ao nosso Deus? Como não seria bonito? Como não seria bom? Talvez você dissesse, ninguém vai entender nada, mas a quem nós estamos fazendo, entenderia. A Ele, que é a parte que importa, entenderia. E Ele veria cada um de nós de forma individual e receberia a nossa adoração. Tá? O Salmo 661 diz: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Querido, se você não está acostumado a fazer isso, tudo bem. Eu só recomendo que você comece a treinar. É uma forma de adorar a Deus, é uma forma manifesta de cultuar ao nosso Deus. Você não deve se intimidar por isso. Não, pastor, eu nunca dei um glória a Deus na igreja. Só quando estou orando que eu digo glória a Deus. Christian, dá um glória a Deus aí alto. Glória a Deus. Muito bem. Serviu a propósito. Agora, quando estiver no nível do irmão glória a Deus, que seja mais alto, é o que a Bíblia diz, grite. Grite. Não é um grito sem nexo, não. É um grito com uma frase. É gritar uma adoração a Deus, é gritar um louvor a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Diga em som bem alto, que todos possam ouvir a tua adoração a Deus, o teu louvor a Deus, e isso na hora do culto. Posso dançar na presença de Deus? Se não pode, o neto está frito, né? Se não pode, o neto já está liquidado, né? Está perdendo tempo. Mas a Bíblia diz, amados, que pode-se dançar na presença de Deus, no louvor a Deus. 149:3 do Salmo diz: louvem-lhe o nome com danças. Louvem-lhe o nome. Nós podemos dançar para louvar o nome do Senhor. Funk não. Naquele estilo não dá para adorar a Deus. Aquilo é adoração exclusiva ao diabo. Pode ter certeza disso, tá? Pastor, e como é que se dança? Eu não faço a menor ideia. É como o Neto dança, é como o Caleb dança. Eles fazem a dança deles. Não escandaliza ninguém. Eu acho que essa é a forma certa de dançar, né? Não escandaliza quem está na igreja. E o Salmo 154 diz: louvai-o com adufo e com danças. A dança faz parte da nossa adoração a Deus.
Amados, eu nunca aprendi a dançar, nem quando estava no mundo. A minha dança na igreja se resume a... né? É quase uma academia, né? Fazendo... É isso, a minha dança. Mas é a minha dança, eu não sei dançar. Eu não sei dançar, mas eu não consigo ficar parado na hora do louvor. Para mim é impossível louvar a Deus assim. Eu não consigo. Nem só mexendo o pé, não dá. Tem que mexer mais alguma coisa, né? As duas pernas, pelo menos. Em 2 Samuel, capítulo 6, o verso 21, disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que escolheu a mim, de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Davi conseguiu definitivamente trazer a arca do Senhor para Jerusalém. E quando ele adentrou a cidade, ele estava tão regozijante, tão jubiloso, numa alegria tão grande, que ele começou a dançar. E ele saiu dançando na frente do seu povo, e a sua esposa olhou da janela e viu Davi dançando. E ela se escandalizou, e ela disse: como pode o rei se expondo dessa forma, na frente de todo o seu povo? Ela se escandalizou pelo que Davi fez, e quando Davi chegou em casa, talvez ela disse: como é que você faz isso? E ele disse: eu estava fazendo para o meu Deus. Eu dancei para o meu Deus, e ainda hei de dançar muito mais. Resultado, Mical ficou estéril por causa do que ela fez. Por causa da condenação que ela fez à dança de Davi, Deus a castigou. Então, querido, tenha cuidado. Quando eu estiver dançando, e você dizer: como esse pastor dança feio, né? Cuidado. Olha o neto, né, dançando aqui, esse neto não sabe nem dançar, né? Está aí fazendo um negócio feio. Cuidado. Nós podemos adorar a Deus com dança. Eu posso ir até mais e digo que devemos adorar a Deus dessa forma. Agora, me perdoem, tem uns negócios dos helicópteros aí em algumas igrejas, e o cara sai balançando os braços assim, parece que vai levantar voo. Amados, eu vou parar de falar, porque pode ser que ele esteja certo, e seja a dança dele, mas eu acho que a Bíblia diz que tudo com decência e ordem deve ser feito para ele. Mas quer dançar, querido? Pode dançar à vontade na adoração a Deus. Agora, a gente já está quase concluindo. Se eu fizer tudo isso, eu estarei louvando e adorando a Deus? Depende. Você pode fazer tudo isso e Deus não viu, não chegou até ele, não passou desse teto aqui. Por quê, amados? Porque Deus sempre vai olhar o coração. Qual é a intenção? Qual é a motivação? Para quem de fato você está fazendo isso? É para Deus? É para Deus? Em Joel capítulo 2, versos 12 e 13 diz assim: todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. É o coração que Deus vai analisar. Mas você pode, através do teu coração voltado ao Senhor, convertido ao Senhor, fazer tudo isso que nós dissemos e talvez outras coisas. Mas Deus vai olhar o que está no teu coração. Por quê e para quem você está dançando? Por quê e a quem você está bradando? Porque em 1 Samuel,
16 e 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso ele falou a Samuel quando mandou que Samuel fosse à casa de Jessé para ungir um rei a ele. E todos os irmãos de Davi eram guerreiros, possivelmente homens grandes. Davi, amados, ele era o menor, ele era o caçula da turma. A Bíblia diz que ele era ruivo, diz até que ele tinha uma boa aparência. Mas Davi, quando foi apresentado para ser ungido, era um rapaz ainda, um rapaz novo, que estava longe de ser um guerreiro, uma boa estatura, um corpo forte, longe disso. Mas Deus disse: esse eu escolhi. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Portanto, querido, veja-se como Deus vê. O que está brotando no teu coração, faça em adoração a Deus. O que está querendo sair de você em adoração a Deus, faça. Mas lembre-se, é o teu coração, é o Espírito Santo que está em você, que está movendo essa forma de adorar. Esse sentimento que você está tendo está vindo impulsionado pelo Espírito Santo. Porque em Isaías 29, 13, a palavra de Deus diz assim: por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Ou seja, você pode ser o melhor levita, ou pode ser apenas um levita aí do seu local, onde você está no seu banco. Mas quando Deus for olhar, Ele vai olhar o teu coração. E eu espero que nenhum de nós seja encontrado dessa forma, com a boca adorando a Deus, mas o coração afastado dEle. Que Deus nos encontre dessa forma. A adoração e o louvor ao Senhor não é feita apenas aqui no culto, é feita todos os dias. Quando nós nos reunimos, amados, aqui aos domingos, é para fazer uma festa. Através da comunhão, da alegria, através do louvor, da adoração, é para ser festa. Mas o nosso culto a Deus é diário, é em todo o tempo. Porque nós somos o templo dele, ele habita em nós. Então, aonde quer que vamos, aonde quer que a gente se conduza, ou o Senhor nos conduza, devemos estar em espírito e em atitude de adoração a Ele. Pastor, como? A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, está comendo? O churrasco bom da confraternização de ontem, que teve lá na casa do pastor Josafá, fez para a glória de Deus ou foi só para satisfazer o teu desejo? Tomou aquela Coca-Cola gelada só para matar a sede, ou foi também como um ato de gratidão? Senhor, muito obrigado, porque eu não apenas tenho Coca, mas eu posso tomar essa Coca. Coca-Cola é bom, amado. Ontem eu tomei um copo, gostei muito. Gostei muito. Ou seja, nós podemos fazer tudo para a glória de Deus. Então o nosso culto, a nossa adoração a Deus é em todo o tempo. Pastor, aí não dá, pastor. E quando eu estou lá vendo as minhas redes sociais, tem coisa lá que... Então, querido, a Bíblia ensina sobre isso. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o, lança fora. Porque é melhor entrares no céu sem um olho do que com os dois seres lançados no inferno. Mas, pastor, quando eu estou com meus amigos na escola, né, a gente se reúne, faz aquele círculo e eles contam umas piadas. Eu também sou um bom piadista, conto as minhas, né? E se não for aquelas bem pesadas, né, do elefante caiu, assim, eles não vão rir.
Se a tua boca te faz pecar, querido, já sabe, arranca. Então, o nosso culto é em todo o tempo a Deus, mas nos reunimos aos domingos para juntos celebrarmos ao nosso Deus. Se estamos alegres por tudo que o Senhor tem feito, é no culto que nós iremos manifestar isso. A nossa alegria em estar presente, a nossa alegria no louvor, a nossa alegria na adoração. É isso que vai agradar o coração de Deus e é isso que vai se manifestar como culto a Ele. Por isso, querido, se você está alegre, você não precisa dizer para ninguém. As pessoas vão ver no seu semblante se de fato você está alegre. Elas vão ver naquilo que você vai transmitir se de fato você está alegre. O Paulinho, aconteceu alguma coisa muito séria com ele hoje. O Paulinho, ele não é assim, ele é um camarada risonho, todo o tempo alegre, mas hoje ele está muito pensativo, ele está preocupado com alguma coisa. Eu acho que a Amanda aproveitou esse espírito natalino e disse: Paulinho, esse ano tu vai ter que me dar o que tu prometeu. E ele está preocupado. Está pensativo, né? Pensativo. Então, amados, não tenha medo, não tenha receio. Não se preocupe com quem vai olhar e vai dizer: olha esse irmão, está muito para frente, agora quer levantar a mão, quer bater palma, quer gritar, quer... Faça, querido. É bíblico. Como eu gostaria de ver os nossos jovens que sentam aqui na frente fazendo isso. Mas sabe por que não fazem? A maioria deles tem vergonha. Vergonha de adorar a Deus. Vergonha. Tem um versículo muito sério na Bíblia que diz que todo aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, eu me envergonharei de vós diante do meu Pai que está nos céus. Então, querido, seja você jovem, seja você velho, como o irmão Ezequias, não tenha receio de adorar ao nosso Deus. Não se preocupe, eu e o irmão Ezequias, a gente é de boa, a gente sai daqui abraçado depois e não tem nada entre nós. O meu cabelo é branco também, é só para tirar o pastor Josafá do foco, né? Então, não tenha receio, adore a Deus com tudo o que o Senhor tem te dado. Adore com todas as tuas forças e adore em alegria, júbilo, alegria excessiva na presença de Deus. Amém? Vamos ficar sobre os pés? É o irmão Luiz que voltou. Quando ele estava prestes a ir embora, ele foi ao Rio, a esposa não veio? Sim, a gente tem uma dificuldade com, tanto ela quanto eu, né? A gente tem uma dificuldade, vocês estão me vendo porque eu estou aqui em cima, né? Mas se eu ficar aqui embaixo, alguns não vão me ver, tá? E eu fiquei sabendo, pouco antes dele ir embora, que ele é pastor. Amados, sinceramente, eu não sei o que Deus está fazendo conosco, mas Deus está enchendo a nossa igreja de pastores, e eu acho que porque nesse próximo ano, eu acho que a gente vai ter um grande avivamento, iniciando, e ele vai iniciar no norte, e é daqui do norte que pastores irão sair, para todos os cantos do mundo, propagando as verdades do Senhor. Mas enquanto esse avivamento não chega, e Deus está mandando, né? Nós vamos aproveitar essa comunhão e esse aprendizado que podemos ter sempre com pessoas capacitadas que Deus tem mandado. Vamos orar. Meu Deus, eu te louvo pela tua grandeza, eu agradeço, ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, ó Deus, a tua palavra. Sabemos, ó Deus, que todos aqueles que estão, ó Deus, munidos, buscando, ó Deus, cumprir a tua palavra, têm de ti fidelidade.
Muito obrigado, Senhor. Que a tua igreja continue a ser abençoada, ó Pai. O Senhor tem nos dado prosperidade, tem nos dado condições, ó Deus, de fazermos quase tudo o que temos planejado. Muito obrigado. Que a tua mão nos conduza, ó Pai. Que a tua palavra, através do teu Espírito Santo, nos ensine, ó Deus. Nos faça melhores na adoração, no louvor, no culto a ti, ó Pai. Que toda vergonha, que todo medo, que todo receio possa ser retirado, ó Deus, porque diante de ti nós estamos totalmente desnudos, ó Pai. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem somos, então de ti nós nada podemos esconder, ó Pai. Que possa, Deus, ser retirado de nós o perfeito louvor como o Senhor o tem dos pequeninos. Que possamos nós também, ó Deus, como crianças, sem vergonha, sem receio, manifestar toda a nossa gratidão através do louvor, através da adoração, do culto prestado a ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos abençoa, continua nos preparando para o que o Senhor tem, ó Deus, para nós. Sabemos que é grande, ó Pai. Por isso, ó Deus, estamos em preparação. Muito obrigado. Que a tua mão continue a nos abençoar, a nos guardar. Que cada um de nós, ó Deus, tenha de ti uma semana de vitórias, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Eu te louvo e eu te agradeço. Amém. Vocês são a bênção. Glória a Deus! Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Espírito chamar. Eu ouço, filho meu, chegou sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei. É o Rei Jesus, rompendo as barreiras de brilho.